Fala, crianças, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o Google do ServiceNow. O que vocês acham que é? Isso mesmo, Glide Record. Com certeza você já ouviu falar do Glide Record. O Glide Record ele serve para você fazer busca de dados dentro do ServiceNow, manipular dados. Isso é sensacional. Fica aí no vídeo que eu vou te mostrar como a gente usa esse recurso do ServiceNow. Bora lá! Criança, o Glide Record, para você que não sabe, é uma API do ServiceNow. A API nada mais é do que um recurso que junta protocolos para que haja comunicação entre softwares, troca de dados, ou você pode trocar funcionalidades, tá? Então o Glide Record ele é muito útil, eu diria que chega a ser o coração do ServiceNow. E hoje eu queria mostrar para vocês como a gente pode usar isso para a gente consultar registros, atualizar registros, deletar registros, trazer registros para serem exibidos. Então, com isso, o que a gente faz? Primeiro, hoje a gente não vai desenvolver. Eu só vou mostrar para vocês como a gente pode usar alguns códigos para trazer e manipular essas informações. Primeiro de tudo, vocês vão acessar o scripts background. Cadê? Scripts background. Espaço. Já tá em português, viu? Eita. Mas eu vou mudar. Dev inimigo número 1 de instância em português. Então, aqui para quem não sabe, é uma parte onde a gente consegue criar códigos a nível server-side, do lado de dentro, né, da plataforma, sem interações client. A gente usa para ver se a manipulação de dados que a gente está fazendo, às vezes no script include, está dando retorno correto, enfim. Então a gente usa o script background para isso. O Glide Record ele pode ser aplicado num client script, numa business rule. Todos esses termos vocês vão conhecer mais para frente. Que são as funcionalidades que estão inclusas dentro do ServiceNow que a gente pode usar para criar uma regra de negócio, para criar um código reutilizável, enfim. Então a gente entra nesse mérito depois. O Glide Record ele tem uma estrutura muito simples de funcionar e a gente vai começar fazendo aqui primeiro uma consulta, tá? Fazendo a criação de um filtro. Então vamos lá. Primeiro a gente vai declarar a variável. Tem gente que coloca variável GR. A título de mostrar para vocês, ok. Mas a título de boas práticas não é legal. Cara, descreva o que você está indo buscar. Então você vai fazer um Glide Record na tabela incidente e vai olhar o campo, sei lá, prioridade. Então eu vou colocar GR underline priority underline state incident. A gente pode colocar assim, isso no caso de ser snake case, ou a gente pode colocar camel case. Eu prefiro camel case. Priority ins. Beleza. Vai receber um novo, a gente chama a API pra gente, Glide Record. Certo? E aqui dentro eu tenho que passar. Eu tenho que passar aonde que eu vou olhar. Então, nesse caso, a gente vai olhar para a tabela incidente. Certo? Feito isso, finalizo o ponto e vírgula. Eu vou para a segunda linha. Na segunda linha, eu pego a variável que eu declarei, adiciono o que eu quero. Eu quero montar como se fosse um filtro, add query. Então eu ponho add query. E que filtro que eu quero aplicar? Eu quero aplicar o priority. A gente está falando de priority, então vai ser, entre aspas, priority. Beleza. E qual valor de priority a gente quer observar? Os que são
valor 1, tá? Que tem prioridade 1. Essa é a segunda linha do nosso Glide Record. Terceira linha, colo de novo, e aí eu vou colocar a finalização, que é o query. Beleza. Ponto e vírgula. É importante que a gente precise ter um loop também para ele ir avaliando os registros que estão nessa tabela, nesse caso. A gente vai fazer um while enquanto aí o glide record ponto next, beleza, vai ponto e vírgula, opa, não, minto, aqui é chaves, abra as chaves, dentro do while a gente vai fazer um gs ponto. Agora eu não lembro se é gsprint ou gsinfo, acho que é info. Gsinfo. Vou imprimir a nossa variável. Na verdade, eu vou imprimir o seguinte: eu quero o number. Ponto number, aqui a gente faz esse dot walking, aí vou fazer um mais fn, um espaço aqui entre os dois, aqui ponto short description. O que eu estou fazendo aqui? Ele vai me imprimir a informação do número do incidente e o short description desse incidente. Faltou um mais aqui. Beleza, vou fechar. E aqui eu já fechei as chaves. O que acontece? O Glide Record ele foi lá na tabela de incidente, buscou todos os incidentes que estão com a prioridade 1 e imprimiu para mim o número do incidente e a short description. Por que essas chamadas elas são úteis? Porque elas vão fazer com que a gente traga dados, informações, antes mesmo, às vezes, do carregamento da página. Isso é fundamental, vocês vão perceber que é muito útil. Vamos para um segundo exemplo aqui, deixa eu ver. Nesse caso, a gente está fazendo só a consulta query, né? Então, a gente vai fazer agora uma inserção de dados. Deixa eu abrir incidente aqui para vocês verem que funcionou. Incidente.list. Lembrando, se a gente põe list minúsculo, vai abrir nessa própria página a tabela de incidente. Se a gente põe list maiúsculo, abre numa nova página. Então, vou abrir uma nova página só para vocês verem. Beleza. O que a gente fez? Mesma coisa que a gente fez via código aqui, a gente teria feito via filtro aqui, colocando prioridade é 1. Vamos rodar? Eu tenho 27 registros que a prioridade é 1. Se a gente for contar aqui, tem 27 registros. Vamos pegar essa reset my password. Posso consultar aqui, ó, share description. Reset. Tá vendo? Ela retornou esse registro. Então, percebam que ele faz... A gente nada mais fez do que uma consulta usando os filtros através de código. O Glide Record nos ajudou nisso. Agora a gente vai inserir um dado na tabela de incidente. Como que a gente faz isso? Aqui a gente tem a mesma... Deixa eu colocar só para vocês verem a diferença, depois vocês poderem comparar. Consultando em dados. Vou deixar esse cara aqui comentado. Como que a gente faz para comentar tudo de uma vez? Ctrl, ponto e vírgula. Comentou tudo de uma vez. O
quero tirar comentário, Ctrl, ponto e vírgula, tá? Um atalhozinho bom para vocês. Então, vou copiar aqui para baixo. Agora a gente vai fazer o quê? Deixa eu girar o Ctrl, ponto e vírgula. A gente vai inserir um registro na tabela de incidente. A gente continua declarando a variável. A gente coloca a tabela que a gente vai acessar. Aí a gente vem aqui, ao invés da gente fazer a query, a gente vai usar algo que chama initialize. Abre chaves, beleza. Aí, a partir disso, o que eu quero inserir? Como eu estou iniciando um novo registro, eu preciso passar para ele, por exemplo, a short description. Então eu pego o nome aqui da minha variável e vou colocar o .walking para o short description. Gui, o que é esse short description? É esse campo aqui, ó, short underline description. A gente usa o nome da variável, tá? Então, short description, ele vai receber o que? Chamado aberto via slide record. E finalizo com ponto e vírgula aqui. Beleza. Quero inserir também que o priority vai receber o valor 2, que é, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, esse é o crítico, o 2 é o high, certo? E aí, para finalizar, em vez de query, a gente vai colocar insert. Beleza? Essa parte do while a gente não vai precisar agora, então vamos remover. Tirar esse aqui. Ótimo. Então aqui está pronto para a gente fazer a inserção do registro na tabela. Vamos rodar. O que aconteceu? Destinação, delivery. Deixa eu ver o que eu errei. Eu acho que eu não errei nada. Dá uma olhadinha no wall. Tá aqui, crianças. Chamado aberto via slide record. Tá? A gente poderia ter preenchido o Caller ID, o estado, categoria, assign group. Poderia ter preenchido tudo que a gente quisesse utilizando aqui desse .walking o nome dos campos. Então deu certo. A gente copia. Vamos lá. Então a nossa terceira situação a gente já inseriu, já consultou. Agora a gente quer fazer o quê? Quero atualizar um registro com vocês. Então vou copiar toda essa estrutura aqui. Vou dar um Ctrl, ponto e vírgula. Atualizar um registro na tabela incidente. O que acontece? Nesse caso aqui eu não vou mexer com o campo priority, porque se vocês virem aqui, o campo prioridade ele está só como somente leitura, porque ele depende de uma combinação de impacto com urgência para setar um valor para o priority. Então é um campinho meio chato para fazer, porque ele tem uma regrinha para mexer. Então, ó, tá vendo? Que ele seta automaticamente. Então, beleza. O que eu vou mexer com vocês? Primeiro, aqui a gente não vai ter mais o initialize. Vai tirar esse cara. E a gente vai colocar um cara que chama get. Então a gente vai pegar o valor do sysid. Eu deixei o sysid aqui preparado. Para pegar o sysid do registro, a gente vem nesse hamburguinho, copia o sysid, coloca entre as chaves. Beleza. Esse cara aqui, ele vai estar dentro de um if. Por quê? Como o próprio nome já diz, o if a gente vai fazer condições se. Então, se existir registro X, nós vamos atualizar ele. Então, if
Aí a gente volta aqui com o nosso carinha dentro de parênteses, fecho parênteses do SysID e abro colchetes. Posso até tirar essa parte aqui. Beleza, se tiver, o que a gente vai fazer? Eu quero que atualize o campo urgência, então a gente vai vir aqui, ó, tá vendo esse campo urgência? Eu quero que atualize ele para 2. Então ele tá 1 agora, deixa eu salvar. Eu quero que atualize esse campo para 2 e eu quero que o subcategoria atualize para antivírus. Então eu coloco aqui, ó, busquei se urgência é igual a 2 ponto e vírgula. Eu vou querer que altere também a subcategoria. Já tem aqui. Por que aqui eu não ponho entre aspas? Porque é número inteiro, não tem problema colocar 100. Aqui eu preciso das aspas simples para colocar o value da escolha, que é antivírus, certo? Aqui eu vou usar essa linha, que ao invés de insert, vai ser update. Vamos reler o código. Se tiver na tabela incidente, tiver um registro com esse SysID, eu quero que o campo urgência vá para 2 e o campo subcategoria se torne antivírus. Então vai lá e atualiza isso. Vou rodar o script. Fez. Se a gente consultar aqui, ó, categoria foi atualizada para antivírus. Urgência atualizou para 2. Consequentemente, como esses dois campos aqui dão a prioridade, também atualizou para 2. Até aí tranquilo. Por último, a gente já consultou, leu, né, no caso, inseriu, atualizou, e agora a gente vai para a última situação, que é deletar. Cara, deleção, tá? Deleção no ServiceNow é sempre realizada com muito cuidado. Por quê? No ambiente de desenvolvimento mais tranquilo. Agora, no ambiente de produção, tudo é auditável, tudo tem toda uma burocracia. Então, não é recomendado que se faça deleções. Mas existe a opção de deletar. Ó, deletar um registro na tabela de incidente. Ele é bem fácil. A gente vai buscar lá na tabela de incidente. Se tiver com esse SysID, o que eu vou fazer? Adivinha, tem que ser meio óbvio, hein? Aqui no lugar do update eu vou colocar delete record. Certo? Então o que está acontecendo? Vocês podem ver que a gente tem esse incidente que a gente criou. Vamos voltar aqui para a visão de lista. Ó, chamada aberto via Glide Record. Eu vou dar um run. Se a gente ver aqui, ó, vocês vão ver o que aconteceu. Cadê? Sumiu o registro. Tá? Então, essas são as 4 maneiras assim que a gente pode usar o Glide Record. Eu tentei ser o mais simples possível. Crianças, eu preparei uma mão na massa aqui pra gente entender melhor como funciona essa questão de capturar os dados. Vamos lá? Quero que seja bem dinâmico e didático para vocês. Então, a gente tem aqui no ServiceNow uma tabela que se chama SysUser. Muito provável que vocês já conheçam, ela é uma das principais do ServiceNow. Para acessar ela, a princípio eu não vou ensinar vocês a usar o SNUtils, que é uma ferramenta, um atalhozinho. A gente vai vir por dentro do ServiceNow, que é bom que vocês conheçam os caminhos. Então a gente vem sys_user, que é o nome da tabela, ponto list minúsculo para manter na mesma página, ou list maiúsculo para abrir numa nova guia. Pode ser na nova guia. Aqui você vai encontrar o registro de todos os usuários cadastrados. Na PDI são usuários fakes, então a gente vai acessar o Tutter, a Bell Tutter. Percebam que aqui a gente tem os campos bonitinho, os ID, first name, last name, title. Esse cara é a label de um campo, ele tem um nome, um valor específico que dá pra gente consultar. Se a gente vier clicar 2 vezes em cima do user ID,
a gente vai ver que o nome do campo é user underline name. Se a gente vier no first name, last name, title, certo? Então a gente vai usar esses values para criar a nossa regra de negócio. Não se preocupem agora com boas práticas, vamos lá. O que eu quero que a gente faça? A gente vai em incidente.list, abre um incidente qualquer, com o botão direito nessa barrinha um pouco cinza, a gente vai clicar em Configure Business Rule, certo? O que a gente vai fazer aqui, crianças? Aqui tem todas as Business Rules relacionadas à tabela de incidentes. A gente vai criar mais uma, vou dar um new aqui. O que eu quero que aconteça? Depois que eu criar um registro, eu quero que o ServiceNow vai lá no campo Caller, que é de quem solicitou. Deixa eu duplicar aqui, vou abrir um incidente para vocês verem. Então a gente vai entrar no incidente, ele vai olhar o campo Caller. Tá vendo aqui David Miller? Eu quero que ele acesse as informações desse campo, pegue todas as informações do usuário e jogue aqui para dentro do Worknotes, já bonitinho, essas informações. Isso depois da criação do meu registro. Então a gente vem aqui. Primeiro eu vou criar uma Business Rule, vou chamar ela de teste BR. Não vamos entrar no mérito agora do que cada coisa faz aqui dentro, tá? Mais para frente eu explico isso para vocês. Então, a minha condição vai ser, vou já deixar aqui o avançado, vou submeter, já criei ela, teste BR. Vou pegar ela aqui, teste BR, ok. A gente vai ter a opção aqui. Carrega. Um pouco lento. Dois mil anos depois. Boa. Carregou aqui. O que a gente vai fazer? Então já demos um nome aqui, feinho. Não façam isso em casa, sempre um nome bem bonitinho. Aqui a gente tem quando eu quero que ele seja depois da criação. Então esse campo se refere a quando que vai rodar essa BR. Depois. Order a gente não se importa nesse momento. Quando for inserido, atualizado, deletado ou feito uma query. Quando for inserido. Certo? Condições. A gente pode deixar vazio nesse momento. E aí a gente vai para o Advanced, que é a parte da inteligência da nossa Business Rule. Deixa eu separar aqui. O que a gente vai fazer? Essa parte aqui, default, tá? A gente não mexe, a gente só adiciona o código aqui dentro. Então vamos praticar os conceitos que a gente aprendeu. Primeiro a gente vai começar com um if. Se a gente tiver um current, color ID, ou seja, se não for vazio, a gente vai fazer o quê? Var user informations recebe new glide record na sys user. Beleza? Um ponto e vírgula aqui. Então ele já vai fazer um glide record buscando as informações dentro da sys user. A gente precisa colocar um outro if. Então, if eu vou pegar o meu
gr user information. Se gr user information ponto get. Aí aqui a gente quer saber o que? O sysid do current color, né? Então get, coloco, opa, dentro de parênteses, current ponto color id, fecho, e aqui tem outra chaves. Beleza. Aqui eu vou deixar um comentário que é montar o texto do worknote. Montar é fogo. Montar. Então a gente vai começar fazendo o seguinte. Declara a variável. Uma variável nova. Eu vou colocar essa sem ser gr user. Vai ser userinfo. Userinfo. Certo? Então, recebe. A gente vai para a próxima linha. Primeiro, colocar informações. Informações do solicitante. Certo? 2 pontos. Aí eu vou colocar uma quebra de linha aqui. Opa. Barra N. Fecho. Caramba. Barra N. Mais. Beleza. FN. Coloco o nome. Dou um espaço. Mas ele vai receber o quê? Eu quero que ele pegue o gr user information ponto first name. Então vamos voltar aqui. Eu quero que ele pegue esse e junte com esse para me dar um nome completo. Vou até fechar esse cara aqui. First name mais fecho aqui. Aí abro aqui. Ponto lash name. Eu ponho mais um aqui. Foi nome, fechei o nome. Mais gr user first name mais aspas, beleza. Aí o gr user, vou tirar esse cara aqui, beleza, mais aspas barra n para quebrar a linha. Mais um maisinho aqui. Beleza, agora a gente pode copiar essa linha. Deixa eu só ver o que eu errei aqui. Ah, faltou mais, acho. Aqui, 2 passos. Beleza, vou copiar essa linha. Vou colocar o username. E eu quero receber gr username aqui. Posso pagar toda essa parte aqui. Só deixar o N. Beleza. Depois do username eu quero o cargo. Aqui é title, né? Certo. Depois do cargo eu quero departamento.
depois o departamento, e-mail, e por último, telefone. Acho que, se eu não me engano, é fone mesmo. Vou só confirmar. Então, cadê? Fone. Ótimo. Feito isso, a gente dá um ponto e vírgula aqui depois do N. Fechou. Agora a gente vai adicionar o worknote. Então, ainda aqui dentro de uma linha, vou colocar current ponto worknote igual, aí ele vai receber userinfo, ponto e vírgula. E aqui, para atualizar a página e ele submeter, eu vou dar um current ponto update, e aí eu fecho ponto e vírgula. Feito isso, finalizei a nossa BR, botão direito, salvar. Agora o que a gente vai fazer para testar? Vai criar um registro. Eu vou criar um registro no nome do Abel. E aí lá no Worknotes tem que sair e tá as informações do Abel na SysUser. Vamos ver se tá certo. Se não der certo, é ao vivo, a gente refaz, não tem problema não. 5.000 anos depois, vai abrir aqui um novo. Incidente.list. Eu venho aqui, novo incidente, color Abel, testando BR. Pronto, é só criar. Então aqui nos notes tem que aparecer. Salvar. Criei, acabou de inserir, olha quem veio parar aqui. Informações do solicitante, Abel Tutter, testando informações, departamento. Por que o departamento veio SysID? Aqui a gente pode usar algo para arrumar isso daqui. O departamento, se vocês forem ver, é um campo referência. Então a gente tem que pegar o display value para aparecer aqui um nome em vez do SysID. Então eu colocaria assim: departamento as user ponto get display get display name. Departamento ponto get display name. Se eu não me engano era assim a cinta. Ponto get display name. Vamos testar um último aqui, rapidão. Voltar. Abel, teste 2. Submeter. Vamos ver aqui no teste 2. Veio como undefined, então não é name, é o value. Vamos ver se é o value.
Get display. Sempre confundo isso aqui. Save. Tá vendo? Não precisa saber tudo. Você vai tentando, tentativa, erro. New. Abel. Teste 3. Submeter. Vamos lá. Agora sim. Então agora a gente já sabe que é o display value ao invés de display name, tá? Então, certinho. Essa foi a nossa BR usando as informações do Glide Record, puxando informações da tabela da SysUser para aplicar na tabela de incidentes. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele está te ajudando, compartilha, manda para as pessoas que você conhece. Obrigado e até uma próxima.